Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal, o canal Geo React. Eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos reagir aí ao corte do canal Market Makers, tá? Com o economista Pedro Neri falando um pouquinho aí sobre os super salários, tá? Um assunto extremamente indigesto, mas que pouca gente se fala na mídia. Tem falado muito do Congresso sobre a questão dos super gastos, mas a gente se esquece que o judiciário também apresenta uns gastos exorbitantes, né? Principalmente furando aí o teto salarial. Bora ficar até o final do vídeo aí que você vai gostar desse vídeo aí. Vamos acompanhar esse corte aí, beleza? Desigualdade no Brasil sem olhar para o lado dos privilégios, né? Qual que é o tamanho desse problema hoje no Brasil, principalmente ali na elite, no topo do judiciário, ali da elite federal? Uhum. A gente está falando de um problema que ele realmente tem um peso muito grande sobre o orçamento. Você comentou se ele tem um peso, mas você comentou também do lado da moral, né? De você Uhum. estar sempre arrumando um puxadinho ali, que você Uhum. consegue um benefício que você nem paga imposto de renda. Onde que mora realmente esse problema em relação à elite do funcionalismo público? Esse é um problema, a gente tá falando do problema dos super salários, né, esse é um Isso. problema que se agravou muito de 22 ou 23 para cá, muita parte de decisões do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que é o órgão que deveria fiscalizar o judiciário, e que serviu de base para decisões também fora do judiciário, né. Então existe uma febre agora no serviço público, que é enquadrar a remuneração como indenização, né, e quando você faz isso, você consegue não se sujeitar ao teto remuneratório, porque uma indenização é um reembolso, né, do trabalhador por algum gasto que ele teve, né, Uhum. como é o vale transporte, ou o ticket de alimentação, então essas não são parcelas remuneratórias, né. E a gente tinha no passado uma polêmica grande sobre o auxílio moradia, que hoje é peanuts comparado ao que está sendo feito. É. O auxílio moradia era indenizatório, tinha toda uma questão, por que que você está pagando auxílio moradia para quem tem casa e tal. Tinha uma intenção ali de usar a verba indenizatória para incrementar o salário, né, porque já que existe o teto na Constituição desde os anos 90, o teto é só para remuneração, que a indenização naturalmente não está entrando no teto, porque está só, devolvendo uma coisa que o cara teve gastou para o seu serviço. Só que a gente teve nos últimos anos, assim, a gente chutou o balde, não precisa mais de um auxílio moradia, a gente falou que: "Olha, se você disser que determinada coisa é indenizatória, ela é indenizatória ponto final". Ah, então a gente tem a remuneração, média de um juiz no Brasil, juiz ou desembargador no Brasil nos últimos 5 anos, teve um crescimento acima da inflação de 40%, 5 vezes mais do que o crescimento da renda, que nos últimos 5 anos foi de 8%, porque ainda pegava ali, pandemia. Então, é um crescimento chinês, né, o Brasil que deu certo. E tem várias vantagens de você enquadrar, a remuneração como indenização, né. Uma que você não precisa pagar o teto remunera não entra no teto remuneratório, porque não é remuneração. Você não precisa pagar imposto de renda, porque não é renda, né, assim, você não pode taxar algo que a pessoa não recebeu, né, e renda é só aquilo que promove um acréscimo patrimonial, né, mas, enfim, com indenização o cara tá comprando carro do mesmo jeito, né, então assim, o patrimônio dele tá crescendo, mas você disse que é indenização, então tudo bem. A alíquota média de imposto de renda de alguns desembargadores está em 6, 5, 7%. Então é até constrangedor para o governo falar em taxar os mais ricos em 10%, sendo que você não consegue chegar nesse pessoal, porque a renda deles é isenta, indenização não é renda. E além do imposto de renda, também não entra na lei de responsabilidade fiscal, que tem os limites sobre quanto cada poder pode gastar com o pessoal. Ah, então você não tem mais limite, né? Então você não tem o limite individual, você não paga imposto de renda, você não paga, a lei de responsabilidade. É quase como se a lei de responsabilidade não existe mais para essa questão. Então, esses órgãos mais autônomos podem pegar o orçamento e simplesmente dividir entre as partes, como uma participação em lucros. Como a economia está crescendo, a arrecadação está crescendo, uma parte automaticamente vai para os poderes autônomos. E o principal mecanismo que tem sido usado para pagar indenizações é a venda de folgas. Então, eu crio o direito a você ter uma folga, na verdade, dezenas de folgas, ninguém tira as folgas e pede para ser indenizado pelas folgas. É um modelo que uma hora vai ter que que acabar, porque imagina a prefeitura do interior, em algum momento o prefeito vai perceber: "Opa, vamos imaginar um prefeito corrupto, ele não precisa mais roubar, tá, ele pode simplesmente falar: 'Não, eu aqui e meus secretários, a gente tem direito a não sei quantas folgas de acordo com para compensar alguma medida de excesso de trabalho, não sei, filas no hospital, pobreza, sei lá, e, eu vou pegar essas folgas e eu vou vender para a prefeitura e pronto. Eu recebo, sei lá, 40, 50, 70, 100, 200, 300 mil, eh a mais. Uma empresa não precisa mais toda a taxação que a gente tá falando do trabalho, não precisa mais ela pagar, basta ela falar: "Olha pessoal, esquece, não vou dar
aumento esse ano, mas eu vou dar direito à folga, ninguém tira folga, vocês vendem, e aí eu não preciso mais pagar a contribuição para a Previdência, o FGTS, o Sistema S, etc., e vocês não precisam pagar mais imposto de renda. O que aconteceria com uma empresa que fizesse isso no passado? O que a Justiça do Trabalho ia falar? E o que a Justiça do Trabalho vai falar agora, já que a Justiça do Trabalho é um dos principais poderes que estão quase sem pagar aí, imposto de renda e também não se sujeitando aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto remuneratório? O que aconteceria com um secretário do interior que fizesse isso no passado, com seus colegas? A gente aprovou aqui a gente mesmo, sem previsão em lei, não tem nenhuma lei dizendo que isso pode ser feito. A lei orgânica da magistratura não prevê isso. Então a gente teve uma degradação institucional muito forte no Brasil em relação ao teto remuneratório, assim, impensável. E eu acho que só pode parar porque é um negócio que está escalando muito rápido. A gente já está gastando com indenizações para juízes e desembargadores em todas as esferas mais do que a gente gasta com o pé de meia, que é a principal bandeira do novo governo. Então imagina o governo se matando para conseguir espaço para o pé de meia, que é a poupança lá do ensino médio, enfrentando o Tribunal de Contas, etc. Mas em âmbito nacional a gente já está gastando mais com indenização para juiz e desembargador e dificulta todo o debate, inclusive o debate de taxação dos mais ricos. Imagina um médico da iniciativa privada que fala, tá, beleza, eu vou pagar 10% de imposto de renda, mas o meu vizinho que é juiz tá pagando 6%. Então toda essa coisa eu brinco que é a fadinha da indenização, que ela resolve todos os problemas, né? Plim, teto remuneratório não tem mais, lei de responsabilidade fiscal, plim, imposto de renda, plim, você não precisa mais pagar. Então essa questão da indenização, uma hora a gente vai ter que resolver, porque está escalando, está indo para outros órgãos, a gente está vindo falar de procuradorias, defensorias, e faz todo sentido, e ainda não escalou para o setor privado, mas assim, quem está pagando tributo sobre a folha e imposto de renda hoje no Brasil é muito trouxa, porque a gente é um país que o magistrado, a justiça do trabalho, os juízes do trabalho, os desembargadores do trabalho, não pagam mais imposto de renda sobre boa parte da sua renda. E aí, esse cara vai poder condenar uma empresa que fizer a mesma coisa, que falar, não, esse trabalhador não recebeu um aumento salarial, ele recebeu uma indenização por folga, e aí eu não pago tributo. E o que vai acontecer quando a gente tiver que separar? Né? Esse pode, isso não pode. Então, acho que em algum momento alguém vai falar, opa, beleza, o que daqui para trás foi, valeu, né? Pagou as suas dívidas, comprou seu carro elétrico, e daqui para frente volta ao que era antes, aumenta o teto remuneratório e compensa um pouquinho, mas a festa tem que acabar. Então foi uma degradação muito triste, assim, dos últimos anos. A gente evoluiu com muitas coisas, né? Reforma tributária, ampliou Bolsa Família, mas a questão dos super salários deu... E o que é frustrante de ver é que, assim, não se discutiu no legislativo isso, né? A gente fala tanto de defender a democracia, mas passou por cima dela totalmente para dar esse pagamento. A gente desrespeitou totalmente a letra da Constituição, né? Que o próprio ministro Bresser Pereira, que hoje é próximo dos trabalhistas, mas era ministro lá da reforma do Estado nos anos 90, fez a reforma administrativa, ele falava, já antes disso, que a grande frustração dele era que ele queria escrever na Constituição um dispositivo que fosse completamente imune a supersalários, que na época pactou o texto com o então presidente do Supremo Tribunal Federal, que eu não sei quem era, em 97, 98, e falou, o teto é isso aqui, não tem, é imburlável. E hoje em dia, ninguém tá nem aí. O Conselho Nacional de Justiça, que era para fiscalizar, valida e... é a Constituição, é só um detalhe, né? A fadinha resolve. Então eu acho que esse tipo... Não é nem a questão de saber se o juiz merece ou não, mas assim, a forma como é feito, essa degradação, como é que fica pro pagador de impostos que recolhe imposto de renda normalmente, ou do pequeno empresário que paga tributo sobre a folha dos seus funcionários? Como é que a gente discute, sei lá, salário mínimo, o impacto do salário mínimo na política fiscal, se esse tipo de coisa tem sido feita? Então, acho que teve uma deterioração muito grande nos últimos anos, e se a gente quiser dar nome aos bois, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, é um ator fundamental nessa deterioração do teto remuneratório, nesse descumprimento da Constituição, nesse descumprimento do processo legislativo no Brasil, nesse aumento da desigualdade, e ao fim e ao cabo a gente está falando de recursos que vão para uma elite branca, não tem nada progressivo nessa discussão, assim. Então, eu acho que a gente tem um encontro marcado com essa discussão, porque não vai dar para... A curva tá exponencial, né? Assim, se abrir uma porteira ali, alguém vai ter que fechar, né? Porque senão que nem... Interessante como ele finaliza a fala dele aí, como tá exponencial a situação, não é isso? Eu acho que além de ser uma coisa que, beleza, até furar o teto remuneratório pode ser legal,
Mas aí do ponto de vista moral, pessoal, de uma sociedade que paga imposto como a gente paga, né? Por exemplo, eu sou professor, pago 27,5% e ganho muito menos que um juiz. E um juiz que tem um salário altíssimo paga uma quantidade de entre 5% e 7% de imposto de renda. Isso é um absurdo. E aí ele dá um nome aos bois. Olha, quem permite isso é o Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ, né, ele meio que valida, ele referenda essa situação. Ou seja, a gente reclama muito do legislativo, beleza, deputados e senadores recebem verba indenizatória, salário absurdo, auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio passagem aérea. E agora a gente ainda tem também o judiciário. Só que a mídia fala muito pouco sobre isso. Eu acho que é isso que a gente tem que debater, falar, discutir, levar para as redes sociais, né? Não só aqui no YouTube, mas para as outras redes sociais. Essa questão que é extremamente importante. A gente tem que abordar aqui para o país se desenvolver de forma mais igualitária, a gente tem que acabar com essas desigualdades. E o super salário, ele é um reflexo da desigualdade social. Não é? Então, ao longo do tempo, a gente vai conseguir perceber, ao longo de décadas, né, essa acumulação de riqueza na mão de uma elite, como ele falou, de uma elite branca. Então, Pedro Nery foi muito assertivo isso, e não que nós temos uma classe social que é formada por a grande maioria da população pobre, que é negra ou parda no Brasil. A verdade é essa, que essa elite ela é extremamente acumuladora de riqueza e a gente acaba pagando imposto, muito mais imposto. Esse imposto ele vai para a mão dessa galera que tem uma autonomia muito grande perante o governo federal. Então é preciso sim repensar, pelo menos na legislação, que consiga amarrar esse teto remuneratório de forma que ele seja respeitado, tá, gente? Isso que tem que ser abordado. Tem que ser respeitado o teto remuneratório, tá? Para a gente tentar diminuir a desigualdade social no Brasil, pelo menos dessa forma. A gente sabe que o povo brasileiro luta bastante, luta, né, por seus direitos. Beleza, pessoal? Se você gostou desse corte aí, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo, se inscreve no nosso canal. A gente está chegando agora aqui no YouTube, trazendo esse trabalho diferenciado para você, que a gente possa trazer discussões novas acerca de temas extremamente pertinentes para a nossa sociedade brasileira, né? E também na escala nacional e também internacional. Beleza? Um abraço, até a próxima.